Importante demais manter os esforços na produção lá no campo, mas também é essencial observar a movimentação do mercado e o posicionamento dos preços. Pecuária viável é feita com informação e com muita conta para melhorar a gestão. Voltamos com Cairo Rodrigues. Isso mesmo, Márcia. E nós trouxemos aqui uma especialista para responder todas as dúvidas aí dos produtores, agora aqui no Noticiário Tortuga. E estamos aqui com a Lígia Pimentel. Bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa, Lígia. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aqui pela sua participação. E Lígia, em cima de todo esse debate aí sobre custos de confinamento, quais são aí as perspectivas para o produtor, principalmente agora para o segundo semestre aí desse ano? A gente tem uma perspectiva de custos sustentados, mas sem aquele ímpeto de alta que a gente viu recentemente, né? E acabou até deixando todo mundo bem preocupado. Então, estamos aí diante de a possibilidade de uma safra bem cheia, né? Aqui principalmente para grãos no Brasil, falando um pouco de milho. Há algum risco agora de geada, mas isso a gente vai ter que pagar para ver, nunca dá para saber. E de fato entender os danos que isso pode causar, isso ainda não aconteceu, são só alertas que estão deixando o mercado nervoso agora nesse momento, mas o que se espera, o que se projeta em termos de número, por enquanto, as principais consultorias aí e órgãos especializados, é de safra cheia que acaba aliviando um pouquinho o custo com a parte nutricional, né? Quando a gente fala de parte de reposição, que é um grande componente, é um importantíssimo componente do custo de produção, principalmente da engorda intensiva, a gente já tem visto que o boi magro ele tem cedido bastante, ele tem dado bastante espaço aí para novas cotações mais baixas, como resultado da fase baixa do ciclo pecuário. Então, isso é natural, isso é cíclico, né? É um ciclo que se retroalimenta. Se a gente lembrar aí o processo desse ciclo, ele funciona da seguinte forma: o bezerro varia acima da inflação, ele sobe de preço, os pecuaristas são estimulados a produzi-lo, retém fêmeas no rebanho, essa retenção de fêmeas aumenta a capacidade produtiva dos bezerros, né? Esse aumento de capacidade produtiva, depois, no segundo momento, faz o preço do bezerro cair, da reposição e do boi gordo também vai junto, né? De toda a reposição, das outras categorias também. Caindo, desestimula, o pessoal volta a bater fêmea, cai a produção, volta a subir o preço. Então, esse é o ciclo pecuário, né? Isso acontece de tempos em tempos, e a dinâmica dele é a mesma daquele cálculo de evolução de rebanho que a gente faz dentro da propriedade, né? Então, retém mais fêmea, eu vou aumentar a produção lá na frente. Abato fêmea até um limite aí que desequilibra o rebanho e vou ter menos produção lá na frente. E isso está trazendo preços mais leves para a reposição. Então, tem aliviado um pouquinho também. Apesar de estar desafiador, né, o confinamento, por conta da fase de baixa, que começa a fazer o boi gordo não mais oscilar acima da inflação, mas ele ainda está apresentando valores que dá para fazer girar, e isso é bastante interessante para o confinamento desse ano, porque é o que a gente tem para fazer agora nessa etapa do ciclo. E você falando desse ciclo da pecuária aí, Lígia, a gente sabe que os produtores eles conhecem muito de pecuária, eles conhecem do mercado, mas como que o produtor pode não esquecer aí de tudo que ele conhece e aplicar dentro da porteira todo o aprendizado que ele tem, todas essas dicas que a gente ouve aí constantemente sobre confinamento, sobre mercado, sobre reposição e tudo mais aí que a gente já conhece? Primeira coisa, né? Ele precisa entender como funciona o ciclo pecuário, ao mesmo tempo em que ele traz, por exemplo, agora, preços mais baixos, né? Em termos reais, o que são preços mais baixos em termos reais? O preço do boi gordo ele pode até subir ou ficar estável, mas o custo sobe mais, né? Assim, isso eu estou falando que é uma tendência até 2024, mais ou menos. Isso costuma deixar o produtor muito desanimado, mas a gente tem que lembrar que tem oportunidades embutidas aí, né? É um bom momento, principalmente para a gente aumentar a produtividade da pecuária dentro da porteira, né? Se a gente nesse momento, né, em que saímos aí de uma fase de alta 2020, 2021, teoricamente com o caixa um pouquinho mais fortalecido, investir para aumentar a capacidade de suporte da fazenda, agora que a gente está entrando em fase de baixa do ciclo, a gente tem uma remuneração menos potencial para o boi terminado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um potencial muito grande de competitividade maior na hora de comprar reposição. Então, toda vez que o boi gordo cai, ele traz consigo uma solução, que é uma reposição proporcionalmente mais barata. Claro, eu vou fazer um parênteses aqui. A fazenda tem que estar preparada para isso, né? Não adianta eu quebrar a fazenda e lotar de animais lá. Mas se eu fizer a preparação dela e lá para 2023, 2024 eu lotar ela com reposição mais barata, né, mais competitiva, eu aumento minha produtividade me aproveitando
desse momento de mercado em queda, né? E depois, quando o mercado voltar a subir, né, na fase de alta do ciclo seguinte, a gente tem um estoque maior para vender mais nesse período mais favorável. Então, o ciclo, para aproveitar ele, primeiro, eu preciso entendê-lo. Em segundo lugar, eu preciso saber identificar as etapas desse ciclo. Onde estamos hoje, né? Hoje nós estamos na fase de baixa do bezerro, o bezerro varia abaixo da inflação, acabamos de falar do preço da reposição, e nós temos também as fêmeas começando a ser liquidadas das propriedades rurais. Então, a gente já sente no abate de fêmeas no Brasil um aumento. A gente precisa ver se isso permanece, mas muito provavelmente vai. Lígia, onde eu acompanho esses dados? Olha, o IBGE tem esses dados e a gente levanta também para quem precisar. Em terceiro lugar, eu preciso agir, eu tenho determinadas ações para cumprir em determinadas etapas do ciclo. Então, eu preciso saber que ação tomar em cada etapa do ciclo. Tá? Agora, eu diria que seria interessante preparar a fazenda, né? Melhorar os indicadores zootécnicos, nutrição, sanidade, manejo de pastagem, né? Fazer uma TIP, alguma coisa nesse sentido para lá na frente estar apta a receber mais animais. Aí eu vou ter que aprender a identificar essa fase em que os animais estão com preço mais competitivo, muito possivelmente dentro desse ciclo. Fica uma baita oportunidade para o pecuarista que sabe pensar a longo prazo, que sabe pensar no prazo da pecuária, que é plurianual, né? Então fica essa oportunidade aí para esse tipo de pecuarista. O que a gente pode esperar aí do rumo do mercado do milho hoje? Olha, o mercado de milho, como eu falei, agora ele perdeu aquele ímpeto de alta, passou um pouco aquela explosão que a gente viu, principalmente em decorrência da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? O mercado está encontrando alternativas, está se reajustando à falta daquele mercado e da logística, principalmente daquele mercado. Tem a questão dos lockdowns na China também, deixando tudo ali mais calamitoso na costa de Xangai, mas estamos esperando safra cheia. Então, muito possivelmente, a gente vai ver o mercado um pouquinho menos nervoso, a depender do estrago, se haverá ou não geada e do estrago potencial dessa geada. Então, tem bastante incerteza para a gente colher ainda pelo caminho, mas a expectativa é de uma safra aí até 12%, de 4% a até 12%, a depender da consultoria que projeta, de milho mais do que a gente viu no ano passado. E isso possivelmente segura um pouquinho o custo nutricional. Lígia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, um grande abraço.